Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria podermos nos reunir ao final deste dia para podermos celebrar a nossa fé. Daí pensarmos sobre em que patamar se encontra a nossa fé e o nosso processo de conversão. Porque não são suficientes os gestos exteriores. Os gestos exteriores devem ser reflexo do que nós somos por dentro, a partir da experiência de comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Não é suficiente dizermos, eu tenho fé. Na fé que nós professamos, nós somos chamados a assumir uma vida de atitudes que revelam aquele no qual nós servimos, Jesus Cristo. A nossa fé precisa nos colocar numa atitude de trabalho, onde nós nos oferecemos como instrumentos de Deus para tornar a realidade que nos circunda em uma experiência melhor, em uma experiência diferente, na busca de que um dia possa se tornar uma experiência de céu. A palavra de Deus é uma oportunidade de fazermos esta experiência do encontro com Jesus Cristo. E hoje nós somos chamados a voltar lá no livro de Gênesis, onde nós vemos a situação de Abrão e Sarai. Sarai, por conta de perceber que já se avançava o tempo, eles já estavam ficando idosos e nada da promessa de Deus se cumprir. Então resolve Sarai tomar a sua escrava Agar e então ter o filho da promessa através da escrava, oferecendo a sua escrava a Abrão. Às vezes no contexto que nós vivemos, nós vamos achar muito estranho. Como é que uma esposa pega uma outra mulher escrava e a oferece para ser mãe no lugar dela, para que pudesse gestar o filho do seu esposo? Acontece que, naquele contexto, o código de Hammurabi, que era o código que eles seguiam na época, permitia que isso fosse colocado em prática. Então, Sarai não estava cometendo nenhum crime, nenhum erro, porque era costume na época. O erro de Sarai é de querer atropelar a vontade de Deus. Ali faltou discernimento, quando ela oferece a sua escrava para se deitar com Abrão e ter então um filho. Porém, até mesmo dos nossos erros, Deus é capaz de tirar coisas boas. Quando começa o conflito entre Sarai e Agar, ela tenta fugir, mas ela é surpreendida por um anjo que diz: volta para a casa de Sarai. Lá, Deus haverá de cumprir também uma promessa em favor do seu filho, daquele que nascerá de ti. Terá o nome de Ismael, e também dele será construída uma grande descendência. Porém, não será ele o filho da promessa. E Agar volta então para a casa de Abrão, se reconcilia com a sua dona, Sarai, e então ela tem o filho Ismael. E a promessa de Deus se cumpre. Como também a promessa de Deus se cumpre logo após, quando Sarai, na velhice, na sua esterilidade, tem o filho da promessa, Isaque. E dali também é constituída uma grande descendência. Que mensagem teria esta leitura para nós hoje? De nós percebermos que sem a graça de Deus, nós não podemos ir muito longe. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos que Ele nos conduza. Nós precisamos que Ele seja a nossa força
para que então saiamos dos nossos limites, das nossas fragilidades e possamos chegar onde Deus sonhou que nós chegássemos. Muitas vezes, sem a graça de Deus, nós vivemos também na esterilidade. Nós não produzimos frutos, nós não conseguimos alcançar os feitos que talvez almejamos. Mas se nós estamos em Deus, Ele é então a força de que precisamos para superar todos os nossos limites. É necessário confiarmos em Deus. A grande questão é que quando nós vemos em situações difíceis, a nossa ânsia, a nossa ansiedade muitas vezes atropela a nossa confiança em Deus e nós vamos tomando atitudes que acabam prejudicando a própria vontade de Deus. Então que nós, se temos fé, que nós aprendamos a esperar o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Aprendamos a manter esta paz interior na esperança de que no momento oportuno Deus fará o necessário em nosso favor. Que nós possamos ter esta confiança em Deus. Outra coisa que a palavra de Deus nos ilumina hoje, é necessário termos discernimento. Não podemos ir colocando a nossa vontade por sobre a vontade de Deus. Nós precisamos, através desta comunhão que fazemos no Espírito Santo, que Ele possa nos mostrar as atitudes a serem tomadas. Na nossa vida nós precisamos aprender a recorrer a Deus na oração antes de tomarmos as nossas atitudes, para que nós não coloquemos o carro na frente dos bois, como nos diz o ditado. Então que nós estejamos sempre muito atentos a tudo isto. Depois o Evangelho vai nos falar sobre a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. Vêm as tempestades, se a casa não é firmada sobre a rocha, ela vem por terra. Ela não suporta as tribulações, ela não suporta os ventos fortes. A questão é que nós precisamos conhecer o que está por entre as linhas, né? Quando falava de rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular, é Jesus Cristo. Então nós somos chamados a construir a nossa casa, a construir a igreja enquanto povo de Deus, tendo por base a pessoa de nosso Senhor, a pessoa de Jesus Cristo. Se nós tentamos construir uma realidade em que não nos firmamos em Cristo Jesus, infelizmente as tribulações aparecem e nós não conseguimos suportar. Então que o Cristo seja a nossa rocha, o nosso alicerce, que tudo parta de Jesus Cristo e que tudo seja concluído em Jesus Cristo. Assim, nós temos condição de viver os planos de Deus e alcançar a nossa realização, a nossa felicidade, podendo também contribuir para que os planos de Deus aconteçam na realidade em que estamos inseridos. Então que nós possamos orar, possamos discernir em Deus, que nós, através da fé que nós professamos, nós possamos de alguma forma trabalhar para que o reino de Deus seja uma realidade sempre mais presente em nosso meio. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine a melhor maneira de servi-lo e que sejamos felizes por estarmos em plena comunhão com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.